queridos, mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte desse trabalho, de poder estar ajudando, passando essas lições, onde irmãos que muitas vezes estão isolados, não têm muita oportunidade, de estar reunidos, e onde também vários precisam ser evangelizados com essas verdades, com esses textos maravilhosos do Espírito de Profecia e também da Bíblia. Nós estamos estudando uma série de estudos que fala sacudidura de salvação, e são temas muito importantes de serem entendidos, Isso vai depender, vamos dizer assim, de vital importância para a nossa vida espiritual, entendermos sobre este assunto, porque estamos passando agora por uma sacudidura e vai vir também mais sacudiduras pela frente. Então que possamos estar firmados nessa bendita verdade, que é a peneira que está aí sacudindo e peneirando o povo. Nós então, com a graça de Deus, vamos dar início ao nosso estudo, que é a lição de número 8, que vai tratar do tema ciladas de Satanás. Sabemos que o inimigo é muito astuto e ele procura de todas as formas desviar o povo de Deus das verdades. Então o verso áureo diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. A gente sabe que Satanás tem procurado de todas as formas aí levar esse mundo à ruína, Ele mesmo saiu do céu, ele mesmo foi expulso dali, porque já não andava segundo o correto, e ele trouxe rebelião, trouxe separação no céu, e assim também ele quer fazer aqui com nós seres humanos. E nós vamos ver então qual seria o segredo aí nessa lição de nós estarmos firmes com Deus. A primeira pergunta diz: de que maneira especial o diabo está trabalhando com as igrejas populares? Vamos ver aqui então no livro de Apocalipse, no capítulo 12 e o verso 10, que diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A nota então diz assim: não estudamos as Escrituras como deveríamos. Em vez de gastarmos o tempo estudando os vários temas do dia, precisamos dedicar esse tempo ao estudo das Escrituras. Precisamos cair sobre nossos joelhos diante de Deus com nossas Bíblias e pedir por sabedoria do alto para compreender os tesouros da verdade. Não podemos ter raízes a menos que façamos isto, pois tudo quanto deve ser sacudido o será. O diabo está trabalhando de uma maneira especial com as igrejas populares para descobrir falhas na Bíblia e nos que estão trabalhando nas linhas de Cristo. E a infidelidade prevalece em todos os lugares. Esse é o mistério de iniquidade, a obra sobre-humana de Satanás, enfeitiçando mentes humanas com o seu poder. Então aqui nós vemos que uma das ciladas dele é fazer o quê? É ocupar ali as pessoas, de alguma maneira, para deixarem de ler a Bíblia. Então, eu não sei se você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, tem essa dificuldade. Eu particularmente tenho muitas vezes essa dificuldade, conheço muitas pessoas que estão tendo também, que é o quê? É separar um horário certo, para poder estar estudando a Palavra de Deus, dar prioridade à Palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós levantamos de manhã e nós fazemos o nosso planejamento e Satanás ele nos
coloca tanta coisa ali no nosso cotidiano que a gente acaba se embolando nas nossas atividades, seja domésticas, seja comerciais, seja do lado profissional, né? Ou com os filhos. De alguma maneira, Satanás faz então que nós ficássemos o tempo todo enredados ali e não separássemos então um tempo para o estudo da Palavra de Deus. E sabemos que esse estudo é muito importante, né? Tanto o estudo quanto a oração. Nós devemos fazer isso. Tem um texto também do Espírito de Profecia, que não está aqui na nota, mas é um texto bem conhecido, que fala que a oração é a respiração da alma. Então nós devemos estar sempre ligados com Deus em oração, estudando a sua palavra, para poder subsistir a esses ataques do inimigo. Porque a nota também vem falando aqui o quê? Que ele está fazendo com que as igrejas também sejam contaminadas. E dessa forma, se nós não estivermos firmados na verdade, nós então não vamos conseguir distinguir o certo do errado e vamos ser facilmente levados ao erro, né? Então, o segredo está aí. Nós devemos dar prioridade então no estudo da Palavra de Deus. A segunda pergunta diz: em visão profética, o que nos é revelado sobre as ciladas de Satanás? Vamos ver aqui então o texto de 2 Coríntios, o capítulo 11 e os versos de 13 a 5. Diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, vamos dar continuidade aqui, né, em ligação com esse texto, que é uma advertência, né, para nós. Vamos ler a nota que diz: ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos, quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhe transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Por meio de agradáveis enganos e mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-las sob o seu domínio. Dirige, portanto, os seus anjos para que lancem suas ciladas especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar todos os mandamentos de Deus. Diz o grande enganador: devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus e a mesma luz que os revela o verdadeiro sábado. Revela também a missão de Cristo no santuário celestial e revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Conservai nas trevas a mente do povo até que esta obra termine e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Então aqui tem uma conversa, é descrito aqui uma conversa, né, do enganador, falando o quê? Com seus anjos, né, com seus assistentes malignos, para desviar então o povo, né? Aqui diz que tem que conservar a mente deles aonde? Nas trevas, para que eles não façam o trabalho, né, que nós devemos fazer agora, próximo do segundo advento de Cristo. Devemos falar de sua lei, falar do sábado, que tem sido pisado no mundo religioso. Satanás quer o quê? Conservar as mentes, então, em trevas. Então, para a terceira pergunta: o que o arqui-enganador declara sobre seu propósito contra o sábado do sétimo dia? Em Daniel 7:25, vai falar um pouco sobre uma profecia conhecida, né? Que diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui nós sabemos, aqui apenas nós estamos lendo um verso, né? Mas nós temos
estudos vastos aí dessa profecia, no qual aponta esse tempo da Inquisição Papal, né? Esse tempo em que os cristãos foram perseguidos pela Igreja Romana, né? Pelo Papado, que na época então mudou o sábado para o domingo. Por isso que aqui diz que ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudou muitas coisas ali, e uma das coisas que ele mexeu foi na lei de Deus, né? Audaciosamente mexeu na lei de Deus, mudando então o dia de guarda do sábado para o domingo. E aqui então nós vemos que os cristãos então ali, os santos ali foram entregues em suas mãos, e realmente houve essa perseguição por 1260 anos. E tudo essa questão aí gira em torno principalmente da lei de Deus, né? Que sempre foi o objetivo de Satanás destruir desde o céu. Ele sempre questionou a lei de Deus, e tudo que ele faz, o ponto dele de ataque é a lei de Deus, e ele conseguiu fazer isso mudando então esse dia de guarda. Vamos ler aqui a nota. O sábado é a grande questão que deve decidir o destino de almas. Devemos exaltar o sábado criado por nós. Temos feito com que ele seja aceito tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja. Deve agora a igreja ser levada a unir-se com o mundo em sua defesa. Devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para lhes cegar os olhos quanto à verdade e levá-los a pôr de lado a razão e o temor de Deus e a seguir os costumes e tradições. Então aqui a palavra de Satanás, né, entre aspas aqui na nota, diz: influenciarei os pastores populares a desviar dos mandamentos de Deus a atenção dos ouvintes. Aquilo que as Escrituras declaram ser uma perfeita lei de liberdade será representado como um jugo de servidão. O povo aceita as explanações das Escrituras de seus pastores e não estuda por si mesmo. Portanto, atuando por meio de seus pastores, posso dominar o povo de acordo com a minha vontade. Então veja só que estrago que Satanás planejou, né? Planeja e anda fazendo até hoje, né? No nosso mundo, no mundo religioso. Nós vemos uma confusão muito grande, pessoas depositando sua confiança nos pastores, né? Nos presbíteros, e não colocam então a confiança na palavra de Deus, naquilo que é o assim diz o Senhor. Nós vemos, irmãos, na Bíblia muitos pontos que favorecem, né, onde Deus deixa explicitamente ali a guarda do sábado. Mas Satanás usou de uma artimanha tão grande que ele conseguiu confundir isso, né? Hoje no mundo religioso você conversa com as pessoas e todo mundo tem então uma concordância na lei de Deus. Todos concordam com 9 dos mandamentos. Se você for conversar com outra pessoa também, que um cristão, ele vai alegar que está certo não matar, não roubar, não adulterar, não falar falso testemunho, não ter outro Deus, enfim, vai concordar com os 9. Mas o sábado é o ponto então ali, a pedra, né, de toque ali, onde as pessoas vão discordar, porque foi algo implantado, já foi profetizado na Bíblia, e Satanás então tem isso como, vamos dizer, a meta dele, né? Ele mexeu no sábado, ele mexeu na lei de Deus, e a gente sabe que a Bíblia fala o quê? Se você fala que guarda os meus mandamentos, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Então Deus não quer 9, Deus quer os 10. E devemos então nos esforçar para levantar essa bandeira então, né, do sábado, da lei, que ela está em vigor até hoje. E aqui, como diz aqui, o sábado vai ser o que? O ponto decisivo do destino das almas. A quarta pergunta diz: qual é a principal preocupação de Satanás e os anjos caídos? E o que será estabelecido pela força da lei? Isaías, então, 41. Aqui vamos para o livro de Isaías, 41, verso 13 e 14, que diz assim:
Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. A nota diz: mas nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Devemos despertar contra eles a indignação popular. Alistaremos ao nosso lado grandes homens e homens sábios, segundo o mundo, e induziremos aos que estão em autoridade a executar os nossos propósitos. Então o sábado que eu estabeleci será forçado pelas leis mais severas e obrigatórias, e os que desrespeitam serão tocados das cidades e vilas e levados a passar fome e privação. Uma vez que tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer com os que não se desviaram de sua fidelidade a Deus. Levamos a Igreja Romana a infligir prisão, tortura e a morte àqueles que recusavam seguir os seus decretos. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia, com esse braço direito de nossa força, finalmente temos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Quando se fizer da morte a penalidade da violação do nosso sábado, então muitos dos que agora estão nas fileiras dos observadores dos mandamentos passarão para o nosso lado. Então, o que é esse sábado aí que ele fala, que eu estabeleci, né? Esse sábado aí é o falso sábado, né? É o sábado falsificado ali, que foi o domingo colocado. Então, quando as pessoas elas forem obrigadas a guardar este falso sábado, o primeiro dia da semana, né, o domingo, elas vão passar o quê? Perseguição, elas vão passar privação e vão ser até condenados à morte. Então, irmãos, nós devemos estar preparados para tudo isso que vai acontecer. É só pelo poder de Deus que vamos conseguir passar por tudo isso. E aqui ele fala que ele fez o trabalho lá atrás com quem? Com a Igreja Romana, né? Na época que tentou liquidar os cristãos, perseguiu, torturou. E hoje, então, ele tem um aliado ali, né? Além dessa igreja, tem também a Igreja Protestante, que também, nesse ponto, tem muito em comum com a Igreja Romana na guarda do falso sábado, então, aí o domingo. Então, aqui no texto de Isaías fala o quê? Que é um povozinho, né? Para não temer, que ele vai ajudar. Nós devemos confiar nessa promessa, né? Que Deus vai nos tomar pela mão e vai nos orientar. Porque a profecia aqui está dizendo o quê? Que muitos das fileiras dos observadores dos mandamentos vão passar para o lado dele. Nós vemos hoje, muito comum no meio adventista, no próprio meio adventista que recebeu toda essa luz, o sábado muitas vezes não está sendo guardado conforme o mandamento, né? Estão trabalhando no sábado, estão chegando muito após o horário do pôr do sol, né, para poder entrar nesse dia conforme está escrito, conforme está no mandamento. Então nós estamos vendo muitas falhas nesse sentido no meio adventista, e nós também devemos tomar cuidado para que nós venhamos a santificar, né, guardar este dia conforme o Senhor ordenou. A quinta pergunta: antes de serem adotadas tais medidas, de que maneira o inimigo procura exercer o seu poder? Em Tiago 1, 14 a 15, fala assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui nós vamos continuar lendo o texto, né, de Ellen White, onde ela está falando as falas de Satanás, né? Ela está escrevendo as falas, então, o pensamento ali de Satanás, que continua dizendo: mas antes de adotarmos estas medidas extremas,
devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhe-ão a queda. Então, antes dessas medidas serem tomadas, né, o que o inimigo tem que ele procura exercer? Procura tirar o nosso foco também com as condescendências, né? Aqui está dizendo que a condescendência com o apetite, as paixões, né? A luxúria, o orgulho, tudo isso nós devemos estar vigilantes, porque uma vez que ele conseguir nos enredar nesses pontos, ele vai conseguir cada vez mais vitória sobre nós. Então nós devemos vigiar muito, irmãos. É muito importante, aqui fala do apetite, porque é uma das coisas que eu acredito que a maioria aí dos seres humanos passa por dificuldade nesse controle do apetite. E esse pecado, né, da glutonaria, de todas essas coisas ligadas à falta vamos dizer assim, de reforma nesse sentido, ele vai levar a outros males também. Uma coisa vai levando a outra, né? Vai fazendo um efeito dominó aqui, como diz o texto de Tiago. Na sexta pergunta diz: por que as forças malignas se esforçam para manter o dinheiro em suas fileiras? Então aqui nós vamos ver um outro problema aí, né? Uma outra artimanha do inimigo, que agora também vai falar do dinheiro. Provérbios 3:9 fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O verso, então, do testemunho diz: ide, fazei com que os donos de terras e de dinheiro se embriaguem com os cuidados dessa vida. Apresentai o mundo diante deles em sua mais atraente luz, que acumulem o seu tesouro aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conservai o dinheiro em suas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que odiamos, e não precisamos temer-lhes a influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará do povo de Deus. Um outro problema aí, né, irmãos, que é a questão do dinheiro, que se torna muitas vezes algo insaciável. É muito triste essa situação, porque é um meio que nós vemos que Satanás tem conseguido sucesso. As pessoas se deixam levar pelos cuidados dessa vida, por essa obsessão em ganho, em lucro, e muitas vezes coloca a sua esperança só nessa vida, como se fosse resolver alguma coisa, como se o dinheiro fosse a chave de tudo, vamos dizer assim. E ali então Satanás consegue muito sucesso, porque não só a pessoa está caindo numa degradação espiritual, né? A pessoa que está acumulando para si, está sendo egoísta, ela não só vai se perder, como ela está privando também a palavra de Deus ser levada adiante, ela está privando de acudir aquele que necessita, ela está privando a obra então de avançar, por falta de meios muitas vezes. Então que isso possa mexer conosco, né, esse texto aqui, que é muito importante, onde ela está apresentando mais uma vez uma fala aqui de Satanás. A sétima pergunta: quais são os mais eficientes auxiliares do inimigo? A que conclusões erradas as pessoas são levadas? Em 2 Timóteo 3, verso 5, nós vamos ver aqui, diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também desses que têm forma de piedade e nega o poder. No texto aqui
de Ellen White também diz: por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não lhe conhecem o poder, podemos ganhar muitos do que de outra maneira nos causariam grande mal. Os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Os que pertencem a essa classe, forem mais aptos e inteligentes, servirão de chamariz para atrair outros para as nossas ciladas. Muitos não lhes temerão a influência porque professam a mesma fé. Levá-lo-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram e que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Assim se separarão de Cristo, então não terão forças para resistir ao nosso poder e dentro em pouco estarão prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. É muito sério, né, irmãos? Essas advertências, elas devem mexer conosco. São advertências divinas que estão vindo no tempo certo para nos despertar, para nos fazer acordar para a realidade, né? Ver como que Satanás ele tem trabalhado. Cada um ele vai estudando a forma correta, a forma mais eficaz para poder então se perder e também atrapalhar o avanço da causa. Que nós possamos ficar atentos a cada um desses conselhos aqui que estamos vendo, né? Nós não vamos poder dizer que fomos enganados, que não fomos avisados, né? Aqui está bem explícito toda a artimanha que ele usar nesses últimos dias. A 8ª pergunta: de que maneira o diabo procura causar danos à causa de Deus e de que agentes ele se serve? Tito 3, 8 a 11 diz assim: fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas façam afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma será condenada. A nota então, na continuação, diz: enquanto não for dado um grande golpe decisivo, devem nossos esforços contra os observadores dos mandamentos ser incansáveis. Isso, Satanás dizendo. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões. Nossa causa muito sofrerá e devemos exercer grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que almas ouçam a verdade e por elas sejam impressionadas. Então, a gente vê aí já o objetivo dele de arrasar com as reuniões, né? Terei no terreno como meus agentes homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar almas. Também terei presente pessoas incrédulas que expressarão dúvidas quanto à mensagem de advertência do Senhor à sua igreja. Lê-se o povo e cresce essas admoestações, e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. Mas se pudermos desviar-lhes a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando nosso poder e sagacidade, e finalmente os ganharemos para as nossas fileiras. Deus não permitirá que suas palavras sejam menosprezadas impunemente. Se pudermos conservar as almas enganadas durante algum tempo, retirar-se-á a misericórdia de Deus e Ele as abandonará ao nosso completo domínio. Temos de causar lutas e divisões, temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica, aos juízos temerários, acusando e condenando-se uns aos outros, a idolatrar o egoísmo, a inimizade. Por causa desses pecados, Deus baniu-os da sua presença, e todos quantos seguirem nosso exemplo terão sorte idêntica. Então ele sabe o que Deus tolera, ele sabe até onde vai as coisas, ele testou, né,
essa questão já lá no céu, né? Já tentou ali de todas as formas, foi até o limite, até ser expulso dali. Então ele conhece todas as nossas fraquezas, ele conhece até onde vai, né? O limite de cada um. Então ele vai tentando realmente enredar o povo, né? Essas pessoas aqui. E aqui está dizendo que um dos pontos que ele mais procura aqui causar dano também é nas reuniões. Ele sabe que nessas reuniões, se o povo estiver unido, estiver disposto ali então a estudar a sua palavra, né? Tem até outro texto de Ellen White que ela fala sobre a questão das reuniões até servirem de alento espiritual para recebermos então até mesmo o Espírito Santo. Então tudo isso ele sabe e ele quer de todas as formas impedir esse avançamento, e ali então ele já procura distrair o povo também, né? E os agentes aqui então que ele se serve, como está dizendo, homens que mantenham falsas doutrinas misturadas, né, com a verdade, e pessoas incrédulas que expressam dúvidas às mensagens de advertência de Deus, começa a colocar dúvida então na cabeça do povo. Que Deus possa então nos ajudar nesse sentido, né, de já estar atento, porque aqui ele vem falando que ele quer de toda maneira desviar então a atenção dessas advertências. E a última pergunta diz: na crise final, apesar de toda a adversidade contra a Igreja de Deus, ela fracassará em sua missão? Em que período acontecerá o fato de que a Igreja talvez pareça cair? Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Depois nós vamos comentar um pouco mais sobre esses versos, que vai vir também em ligação aqui com a nota, que está no segundo Mensagem Escolhida, página 380. É muito importante esse tema, irmãos. A nota diz assim: devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Nações serão agitadas até o centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina, o único seguro teste de caráter. E todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante à imagem da besta. Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá o seu poder como supremo. A Igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, a palha separada do trigo precioso. É este um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Ninguém senão os que vencerem pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho será encontrado, como os leais fiéis sem mácula nem ruga, de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. Aqui, irmãos, essa nota ela é bem importante, porque nós vemos hoje no meio adventista várias igrejas proclamando que é a igreja de Deus e vai até o fim, mesmo com apostasia, mesmo com os defeitos, com os pecados, com tudo, ela vai até o fim, porque aqui a irmã White fala que a igreja parece cair, mas não vai cair. Então aqui nós sabemos que as promessas de Deus, em primeiro lugar, são condicionais. No próprio verso de Apocalipse nós vemos o quê? Que aquele que perseverar, aquele que guarda a palavra, é o que vai então alcançar o galardão. Então, Deus ele dá suas promessas condicionais, e nós sabemos que Deus ele quer um povo que esteja sendo o seu instrumento aqui na terra, né, para poder levar as pessoas à verdade.
E as doutrinas da igreja devem se manter puras, né? Eles devem estar procurando fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E nesse momento aqui que ela está falando que a igreja talvez pareça, né, como prestes a cair, ela está falando no tempo do quê? Do decreto. Aqui está vindo, né? Desdobrando aqui o assunto na questão da lei dominical, naquele transe ali que vai ter terrível, né? Que é o processo de ajoelhamento. Então é nesse momento que a igreja ela vai parecer como prestes a cair, mas não cairá. Mas até ali Deus já tem um povo separado, um povo puro, porque se for assim a gente acaba até entrando em contradição, né? Tem outros textos dos testemunhos que ela fala que se esse povo não for fiel, Deus chamará outro povo. Então nós temos que ter isso em mente. Deus ele tem compromisso com a verdade, com aqueles que amam a verdade e procuram praticar a verdade. Esses vão ser reconhecidos então, né? Como o povo seus que levam essa bandeira da verdade avante. E nesse momento, mesmo esses que estão levando a bandeira da verdade avante, eles vão ficar meio titubeados ali, né? Nessa época de terrível crise. Então nós devemos, irmãos, saber aplicar os tempos devido aos textos, para que nós não venhamos a cair em heresias, como esta, por exemplo, de que Deus vai ter a igreja dele, custe o que custar. Mesmo ela hoje está em apostasia, está em erro, Deus continua com ela porque foi profetizado assim. Não é dessa maneira que está falando o texto, né? Então nós devemos, por isso que é importante nós lermos, né, entendermos os textos, o tempo que está sendo escrito, para quando que ela escreveu isso, né? Quando que vai acontecer todas essas coisas, para a gente poder saber dar o devido lugar a cada texto, para que nós não venhamos a ficar confundidos então com isso, achando que Deus então ele cravou então uma estaca ali com uma igreja e vai com ela até o final, mesmo que ela abandone tudo, mesmo que ela deixe tudo. Não é dessa forma que Deus trabalha. Deus nunca trabalhou dessa forma, né? Não foi assim com Israel, não foi assim com nenhum método que Deus então vem desenvolvendo com o seu povo. Que nós possamos então estar firmes nessa verdade, que possamos permanecer firmes até o final, porque aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Que nós possamos estar cada vez mais dispostos a ler a palavra de Deus, a estudarmos juntos. Foi um grande prazer estar aqui juntos, né, estudando. Que Deus possa nos cobrir com tuas bênçãos e que vocês também não deixem de compartilhar esses estudos, levar para os amigos, para os familiares, para os irmãos de fé, para que possamos estar atentos sobre esses episódios que vão acontecer, sobre essas ciladas então que o inimigo tem procurado colocar para nos desviarmos dessa bendita verdade. Fiquem com Deus, até a próxima. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.